Olá, meu povo, boa noite. Hoje a conversa é animada. A gente vai falar sobre professores na quarentena. E a gente tem muita coisa para conversar por aqui. A gente vai ter uma conversa bem animada com uma professora que está vivendo bem essa situação. Então, eu já vou começar dizendo o seguinte: se você está vendo esse vídeo pelo IGTV, já coloca aí nesse coraçãozinho, dá um clique nele porque você vai gostar muito da história. Então a gente vai aguardar só um pouquinho para nossa querida amiga. Oi, Gervânia, boa noite. Então, chegou, deixa eu chamar ela aqui. Quem for chegando já vai dizendo se tá ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá falhando, se tem alguma interferência. Boa Oi, noite, bem. boa noite, tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Você me escuta direitinho? Sim, sim, joia. Que coisa boa. Deixa eu lhe apresentar aqui, porque muita gente assiste o vídeo depois, né? Quando tá no IGTV. Antes, deixa eu E- perguntar. Tá tudo certo com você hoje? Sim, hoje sim. Dia turbulento, cheio de coisas como sempre, mas tudo tranquilo, agora, neste momento. Um dia comum na vida das professoras. Pois é, e Não é ainda mãe de três. isso mesmo. Então, deixa eu ler aqui. Hortência é professora em tempo integral, acumula amigos, desejos artísticos e uma página com dicas tops sobre coisas para facilitar a nossa vida. Ela é mãe, ela é filha, ela é tia, é professora, é amiga e, se Deus quiser, blogueira. Eita, esse aí não, essa é uma projeção sua. Ainda não coloquei aí na minha listinha, não. Eu que botei. Bem-vinda, Hortência. Obrigada por ter aceito. E é uma conversa que muita gente mandou pergunta. Então a gente vai revezar as perguntas que eu fiz para você, junto com as perguntas que as pessoas mandaram naquela caixinha que eu botei a semana passada, tá certo? Ok. Eu vou pedir aqui para o pessoal que está entrando para você dar boa noite para todo mundo e se apresentar. Nossa, eu já ia agradecer, né? Quer dizer, antes de tudo, dar boa noite a todo mundo. Agradecer pelo convite, realmente eu não esperava. Estou ainda assim, sem saber o que é que vai acontecer de fato, mas aí a surpresa é essa, né? A magia do negócio é esse. Agradecer muito a você, desejar que essa conversa seja bastante proveitosa, boa, agradável, né? Seja massa. Que bom. Então eu já vou começar assim. Como é acordar de manhã e se descobrir uma professora na quarentena? Nossa, eu acho que para todo mundo foi tudo muito sem explicação, porque ninguém nunca viveu isso, né? E para mim, especialmente, foi muito turbulento, porque eu tinha acabado de me mudar. Na verdade, eu me mudei no dia 18, o dia que fechou tudo. Então, quase que eu ficava com o meu móvel na rua. Então, assim, para me organizar, para fazer essa adaptação com os meus filhos, foi muito sofrido, porque a gente se distanciou, né, da família e tudo ficou mais complicado, né? Então a gente não se viu por 3 meses. Foi muito sofrido explicar para os meus filhos aquilo que eu não conseguia nem explicar para mim. Não conseguia nem entender o que de fato, até onde a gente poderia ir dentro daquilo tudo. E depois foi mais se acostumando com aquilo mesmo e sendo muito grato por tudo que estava acontecendo, porque até então, até agora, graças a Deus, ninguém teve uma intercorrência assim com a Covid, a gente não ficou hospitalizado, ninguém nem teve, assim, comprovadamente. E a gente está seguindo agora. Ainda acontecem umas coisinhas aqui, outras ali, mas o início foi bastante muito. Qual foi a pior parte desse momento? Você já falou do distanciamento, mas agora eu vou perguntar como professora. Qual foi a pior parte desse momento? Foi se descobrir tendo que dar aula numa nova tecnologia ou de uma nova forma?
Ou foi realmente essas palavras que eles adoram usar agora, se reinventar? Não, eu acho que reinventar faz parte do ser humano, sabe? A gente é um produto do meio, a gente vai se adaptando a tudo que aparece. Na verdade, para mim, a dificuldade foi entender se aquilo ali ia dar certo, sabe? Principalmente para criança muito pequena, se aquilo ali ia funcionar, se eles iam conseguir captar tudo aquilo que eu estava tentando passar para eles, né? Ao mesmo tempo, tranquilizar que tudo ia ficar bem, que a gente ia se ver breve, que esse breve se estendeu por um ano. E, ao mesmo tempo, passar aquilo que estava proposto dentro do currículo, né, dos conteúdos, e que eles precisavam para aquele momento. Então, para mim, o pior foi esse, assim, foi tentar descobrir se aquilo ali estava dando certo. Porque se reinventar, né, a gente consegue. Isso é do ser humano, né? Do ser humano, o ser humano se adapta até naquelas piores situações. A gente se adapta. E tem alguma coisa assim que, se você pudesse voltar no tempo, você não teria feito na quarentena? Eu acho que não. Eu não costumo me arrepender das coisas, não. Porque eu acho que tudo é uma história, tudo é um caminho, né? A gente vai errando, vai acertando, vai se desfazendo. Eu não me arrependo de nada, não. Porque fez parte do que eu estou sentindo agora, né? Aquele momento fez parte da minha certeza de agora, sabe? Que a gente não tem controle sobre nada, que por mais que a gente planeje, a gente não é só a gente que decide aquilo, sabe? A gente vive em sociedade, né? Isso é de praxe essa fala, e tá todo mundo interdependente ali, sabe? Então, compreender que não temos o controle foi o que ficou de fato para mim, né? De tudo que aconteceu, eu não me arrependo de nada, não. Sabe? A gente começou a ser Masterchef, depois deu uma acalmada, começou a maratonar a série, depois deu uma acalmada, e tudo faz parte dessa construção, né? Desse modo de viver que a gente está. E que a gente vai falar disso daqui a pouco. Uma pergunta que mandaram muito foi: mas os professores estão trabalhando de casa, quando voltam a trabalhar? Então a pergunta é, Hortência, quando você parou de trabalhar? Não me lembro desse momento. Inclusive, tá chegando aí um recesso e eu estou me programando psicologicamente e diante de todas as tarefas para deixar amarrada, porque eu quero não pensar em nada. Meu recesso é para não pensar em nada. Meu desejo é esse. Em nenhum momento eu deixei de trabalhar, porque eu sabia que aquilo, por mais que a gente, como eu falei, o ser humano se transforma, se adapta, eu precisava atingir uma expectativa, né? Eu precisava me encontrar com um mediano, pelo menos, que fosse alcançado em questão profissional. Nesse meio aí também, eu tive que terminar meu TCC, que eu fiz uma especialização. Então, o que era físico virou virtual. Então, assim, o estudo permaneceu. O estudo da minha capacitação, né, que eu estava me envolvendo, e do estudo do que até que ponto eu poderia transformar todo aquele conteúdo para as crianças, fora os afazeres, né, cotidianos de uma casa, e ainda tentar fazer com que seus filhos criem essa autonomia e ser responsável por seus afazeres. Porque se eu realmente abraçasse todas as demandas dele, poderia me internar. Eu ia seguir direto para alguma casa de repouso, porque o meu foco foi fazer com que eles tivessem a autonomia de ligar o computador, de procurar seu material. Para isso, eu organizei um espaço, eu dei todas as ferramentas para que aquilo acontecesse, porque eu não ia conseguir dar conta, né? E lógico que você também está num ambiente familiar, né? Tem o pai também, que faz parte desse envolvimento, né? Dos afazeres domésticos,
de participar desse momento, de proporcionar esse momento para as crianças e também de me ajudar, né? Porque era luz, era som. Com o tempo a gente vai se adaptando nessas produções, né? A gente começa a injetar a voz em cima do vídeo, mas até então eu trancava meus filhos no quarto, eu pedia, pelo amor de Deus, deixa eu conseguir, porque eu tinha que seguir aquele roteiro que eu tinha programado. E com a vivência, eu fui percebendo outras formas. Fui até percebendo que tudo aquilo ali fazia parte da uma construção, e podia ser um conteúdo. Eles poderiam ver meus filhos, eles poderiam ver minha casa. Afinal, eu estava nesse ambiente, eu estou nesse ambiente, né? Esse ambiente agora é um ambiente de trabalho. Então, aos poucos, eu fui construir e fazer uma integração, na verdade, né? O trabalho e casa. Em um momento eles tocaram, em nenhum momento eu não parei. Eu não sentia assim, não sentava assim, eita, acabou. Não tinha como acabar. Isso também é um estigma muito da nossa profissão, né? As pessoas acham que professor só trabalha de segunda a sexta, que tem 2 férias por ano e que nesse momento de casa estava trabalhando cerca de 2 minutos, que era o vídeo que chegava na Nossa. ponta, né? E isso foi muito recorrente de perguntas a mim de amigas que não são professoras, né? Mas a professora do meu filho, Bélgica, está mandando atividade de 10 minutos. Eu disse que ela levou o dia inteiro para produzir, né? E quando a gente mostrava as nossas realidades, as pessoas meio que se chocavam, inclusive a nossa família. Eu não sei se passou isso com você, assim. Quando a mãe da gente sabe, ou quando uma irmã da gente sabe o quanto a gente trabalha, elas tomam um choque. Porque imagina que a gente está trabalhando menos, quando na verdade a gente está trabalhando muito mais, né? E assim, esse acúmulo de função foi imenso, que a gente levou um tempo para organizar, e agora que a gente organiza, vai desorganizar tudo de novo, porque a gente vai viver um outro momento. E que bom, tá pronta para brincar? Ixi, sei não. Fez a sua Vou. plaquinha? E, mulher, deixa eu mostrar. Para esse povo ver a doidice de uma professora. Eu peguei as bandeirinhas que sobraram do São João para Ótimo! fazer o sinão. Porque eu Aqui a queria um gente papo. comprou também, ó. Tá ótimo. Ah, já virou. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos embora. Quero dizer à dona Camila Tavares, que vai estar aqui com a gente amanhã, que não vale roubar spoilers, viu, dona Camila? Pegar Porque o as gabarito. perguntas Olha. são diferentes. Suas perguntas serão diferentes. Então vamos embora. Eu vou fazer uma pergunta. Você vai responder sim ou não com a sua plaquinha. E aí você vai desenvolver a sua resposta. Se você não quiser desenvolver, você pode dizer assim, e tá bom, é só isso. E tá tudo certo. Deixa comigo. Vamos Vamos lá. lá. Você leu todos os livros que você projetou para ler durante a quarentena, sim ou não? Ixi. Eu não Justifique. passei nem da introdução. Não vou mentir. Eu tô na média boa, mas não tô nem perto do que eu queria, viu? Então vamos lá. Comprou algo que não precisava ou que era extremamente inútil durante a quarentena? Não, isso aí eu sou assim, ó. Por isso que a página lá é poucos reais, meu filho. Eu não sou de gastar dinheiro nada assim, ó. Eu penso, meu Deus, eu preciso mesmo disso. Aí eu fico, não preciso não. Eu tô passando sem, então vai. Aí faz a gambiarra das coisas e assim eu vou me virando. Pra isso não. Olha que exemplo, professora. Que bom, viu? Vamos Ah, lá. ó, é suadinho meu dinheiro, pô. Não gasto com qualquer coisa, não. Mas tá certíssima. Eu confesso que todos os cupons que eu ganhei, eu usei. Ah, teve alguns, assim, questão de roupa, mas aí não foi nem mais pra mim, né? Foi mais pros meus filhos. Para as Pra crianças. filho que sabe, né? Que a gente vai. Teve insônia durante a quarentena? Demais. E aí, fez como? O sono venceu no final?
Não, teve algumas vezes que eu realmente me acordei, fiz um lanche, liguei a televisão, fui ver um filme, fui ver o nascer do sol, até fotografei, fiz um quadro. Mas doidice de professor. Ficava olhando a natureza, fiz vídeo de animais na chuva. Algumas vezes eu ficava assim, tentando dormir, mas não tinha, na verdade, não teve regra pra nada aqui. Nada. Foi aproveitar, né? Foi aproveitar. Já que estava acordada mesmo, vamos aproveitar o dia, né? Isso. Já se arrumou apenas da cintura para cima? Agorinha, minha filha. Neste momento, eu passei um rímel e um batom. E dá nem pra comentar o resto. Não, o short é o short do pijama. Né? Olha o batom, que lindo, mas o meu short é o short do pijama. Essa, pelo menos, é uma das vantagens, né? Isso, De trabalhar exatamente. E se você tá bem, tá confortável, né? Aí eu lembrei agora de uma coisa que você botou lá no início. Provem a calça jeans, dia sim, dia não. O pijama é traiçoeiro. E aí eu passei uma época nessa loucura. Agora a minha calça ainda cabe, mas aí passou, a loucura já passou. E o tênis também, viu? Participou de alguma festa online? Oxe. Só o que teve. Eu nunca achei que isso fosse possível. Olha para Mabel, dizendo que a gente não pode se levantar. É botar as pernocas para jogo, Mabel. Não, se for levantar, a internet caiu, alô, oi, estão me ouvindo, estão me ouvindo. Levanta, corre e volta. E a câmera tá ruim. Festa online foi assim, né? E assim, era o jeito que a gente tinha de conversar com alguém. Virou a boca da live. Eita, inicialmente. No começo, sim. Hoje em dia, mais não. Eu queria saber qual era o artista, para acompanhar. Sabe, né? No começo da quarentena, acho que todo mundo começou, ó, quem bebia, né? Vou tomar aqui, fazer um negocinho, acho que para esquecer, para tentar ver se aproveitava aquele momento. No início, sim. Pelo menos acho que nos 2 primeiros meses. Depois. Eu só assistia de Edson Gomes, porque para mim era imperdível, mas todas as outras eu ficava com uma raiva horrorosa, eu evitei. Vamos lá. Redecorou alguma parte da casa? Oxê. Ali atrás, as plantas. Isso. As plantas, meu filho, virou um vício. Virou um vício como a gente fazia na adolescência, papel de carta, de trocar. Eu troco planta com a minha sogra, troco planta com a minha mãe. Então, eu fiz um cantinho aqui com planta, saio tacando planta onde dá. Na sala, tentando ainda organizar uma coisinha aqui. A gente vai encontrando coisas para fazer. E também deixando aquele ambiente mais confortável, né? Vai tentar deixar ele confortável e ter as mais simples. Até porque também, né? Karina colocou nos comentários, eu não sei se você tá dando para você ver os comentários daí. Karina colocou que ela se identifica. Karina, a gente viu o seu TikTok, viu? Que você agora também tá nessa das plantas. Karina tem um TikTok incrível sobre as plantas, né? Que ela pegou emprestado. E a gente trocou dica, eu e ela. A gente saiu trocando dica de planta, oh meu Deus. Nunca pensei, cara, trocando dica de planta. Já programou a fuga, qualquer fuga, na quarentena e desistiu? Poxa, até hoje. Não, a primeira vez que a gente saiu, parecia cena de aquele filme ficção científica que o vírus estava no ar. Então eu cheguei assim para Léo e disse: Léo, a gente precisa sair com esses meninos. Eles estavam aqui, enlouquecidos. Aí a gente foi, botou os meninos num carro de máscara e foi para a praia, né? Na orla de Olinda. E eu queria baixar para sentir a maresia. Ele: levanta o vidro, levanta o vidro. Ave Maria, o vírus está assim, se baixa o vidro e entra. Mas só esse percurso foi tão revigorante.
que eu até disse para ele assim, eu ficaria mais 2 meses trancada, porque só em você conseguir ver que as coisinhas estão lá, sabe? Que o mundo ainda é mundo, porque inicialmente a gente pensava horrores, né? Ainda é muito difícil, mas a gente está se adaptando, né? Aquela famosa história. Essa adaptação, de fato, é até ruim, né? Porque coloca na cabeça uma coisa mais suave, mas só esse percurso que a gente fez, que eu acho que não durou mais de meia hora, 15 para ir, 15 para voltar, foi revigorante pra gente. Foi muito bom ver a natureza e ver as coisas. E existiram outras que eu disse, não, vamos dar conta desses nichos, né? E a culpa, já não estou pegando alguma coisa, que péssima. E naquela época a gente não sabia, né, que as crianças elas eram mais resistentes. A gente não tinha nenhuma dessas informações ainda e o brasileiro não tem costume de passar por grandes surtos, né? Não tínhamos o costume. Eu acredito que agora a gente vai passar a respeitar mais, apesar das vivências que a gente tem tido, né, de algumas pessoas curando isso, mas eu acredito que a gente vai ter uma vivência mais respeitosa, sabe? Com conjuntivite, com os resfriados, com as epidemias de pele mesmo, que se pega no verão, por exemplo. Eu acho que a gente vai ser mais respeitável com isso. Sim, Na mas verdade, o brasileiro minimiza muitas coisas, né? O brasileiro costuma minimizar as coisas e dar isso. aquele velho jeitinho. Eu gostei, eu confesso que, assim, para mim é muito ruim ainda ver todo mundo de máscara. Mas eu espero que fique esse costume de quem está doente, quem está com gripe, uma gripe, aquela gripe que a gente costumava ter, que ela coloque a máscara, né? Eu acho que esse costume, essa ideia, essa recomendação, sei lá como é que fala, seria muito válido. Para quando a gente voltar não, que ninguém vai voltar como era antes. Impossível, tem coisas que vão ficar. Então, quando as coisas acontecerem novamente, assim, desse social, desse toque, quando alguém tiver doente, com resfriado, com alguma coisa, eu acho bacana a gente relembrar esse cuidado, essa proteção, né, para poder evitar. E não faz mal nenhum, né? É só você que está usando, você não vai machucar ninguém. Então vamos lá. Já fingiu que não ouviu o telefone tocar para depois responder só pelo WhatsApp? Oi, nem vi tocar. Não faço muito isso, não. Faço não, porque eu fico pensando se fosse comigo, sabe? Eu acho que quando você liga, de fato você tem uma urgência. Porque ligação virou prova de amor, né? Ninguém liga mais para ninguém. Verdade. Então, quando alguém liga, eu costumo atender. Se eu não atendi é porque realmente eu não vi de coração. Mas eu acho que tem uma urgência quando se liga, né? Não tô nesse nível ainda não, amiga. Às vezes eu não tô bem. Você sabe não, disso. claro. Às vezes eu tô no meu dia do Grinch e eu sei que se eu atender a pessoa vai dizer: Oi, meu amor, tá bem? Não. Né? Olha, então, mas ninguém você já me salvou, viu? De uns perrengues. Você já me salvou no momento que eu tava, meu Deus do céu, subindo pelas paredes. Vem aqui. Gosto nem de lembrar. Eu vou passar. Minha filha, alimentou alguma paranoia na sua cabeça, sim ou não? Eu não sei. Sabe por quê? Porque eu, às vezes, ligo aquele botão, sabe? Às vezes eu ligo aquele botãozinho, sabe? Sabe aquele botãozinho que foi um nome de um livro? Sim. Às vezes eu ligo ele. Porque eu acho que você, muitas vezes, precisa se preservar, sabe? Precisa se cuidar. Isso não é ser egoísta, isso é você estar preparada depois para alguma coisa que possa acontecer, sabe? Então, paranoia às vezes é só nossa, sabe? Às vezes é só a gente que constrói, aquilo ali vai enferrujando, vai comendo, vai sendo você. Eu já fui muito de construir aquele fantástico mundo de Bob, de construir na minha mente. Hoje em dia não. Hoje em dia eu penso
A luz aqui morreu, mas a imagem tá boa, Hortência? Tá. Então, joia. Vai ficar sem luz mesmo, tá? Porque ela aqui já foi. Eu, na verdade, não. Eu arrumei um jeito de fazer com que as minhas paranoias não me perseguissem. Então, eu amo série policial, fico tentando desvendar todos os mistérios, aí encaminho minhas paranoias para ali e não vivo as outras. Eu acho que, na verdade, foi uma fuga que me fez bem. Então, se tá me fazendo bem, eu sigo nelas, né? Mas, menina, terminei todas as temporadas de CSI. Será que é por isso que eu gosto também desse tipo de filme? Será? Olha, eu tô descobrindo aí. Adoro descobrir quem foi que fez as coisas também. Nessas séries. Eu acho que o povo aqui gosta também, porque tem um monte de gente dizendo que se identifica, viu? Com esse tipo de série que a gente gosta. Fez alguma compra online que você não faria se não estivesse na pandemia? Rapaz, eu acho que não, porque é como eu te disse, né? Eu penso muito quando eu vou fazer. Eu tive que ir trocar. Eu comprei um vestido que foi muito bom ter comprado online, porque quando eu fui trocar, ele estava quase o dobro. E olha que ele ainda estava em promoção na loja. Então foi muito bom ter comprado ele online, mas eu tive que trocar porque estava um número menor. Mas não, eu sempre, quando eu compro uma coisa online, eu compro bem consciente. Arrasou. Chorou escondido? Ai, eu não me lembro se eu chorei, não. Eu chorei tanto em série. Chorei tanto. Precisou esconder, não, né? Chorei. Chorei escondido, chorei mostrado, chorei disfarçando. Chorei. Ok. Você, como mãe de 3 filhos, já se trancou no banheiro fingindo que estava usando só para se sentar no silêncio? Demais. Eu digo que banheiro é meu momento. E se eu precisava filmar, porque parece uma mentira, é sequenciado. Vai os três atrás. Parece que tudo acontece para ir atrás de mim. Então, às vezes, eu estou escovando os dentes, eu passo a chave. O banheiro é meu momento, é meu momento. Tô lá, é meu momento. Então, sim, Posso dizer sim, uma já. coisa? Não Já vai gravei passar, até áudio e vídeo no banheiro. não vai Oi? passar nunca, tá? Os meus, eles estão enormes e até hoje a perseguição no banheiro o banheiro tá Parece que lá, tem que estar no vazio. campo de visão. Isso. E o banheiro tá Você lá, tem que estar no vazio. campo de visão. Você corre pro banheiro pra fazer nada. Você vai escovar os dentes. Deixa eu fazer xixi. Tu vai demorar muito no banheiro? Ai, gente, isso é É, direto, entendesse? Vamos eu lá, acho que é porque tem que estar lá, tem que estar lá. vamos Vai. lá. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Isso aí fazendo tudo, me perdi. Só um Se segundo. acha. Vou me achar. Ah, se permitiu não fazer absolutamente nada. Pia tá cheia de prata, a casa tá uma bagunça, os meninos estão pulando e eu tô aqui desmaiada, igual o Kung Fu Panda. Rapaz, meio, vici. Por alguns segundos, sim. Alguns minutinhos, sim. Mas eu sei que depois, se eu não for, vai acumular é pra mim, sabe? Vai terminar voltando. Mas por alguns minutos, sim. Mãe, não sei o quê. Mãe. Porque assim, quando a gente também. Não é que se nega, sabe? Quando você tá vendo ali o panorama, mas você tenta ainda ver se a criatura vai fazer sozinho, sabe? Se a criatura vai se virar. Eu aposto muito na autonomia aqui de casa, eu aposto muito na autonomia dos meninos. Então, por alguns momentos, sim. Já o povo fala fingir demência, né? Como é que fala? É egípcia, alguma coisa assim. Eu dei. Qual foi a sua vibe na quarentena, Hortência? Foi live, videogame, música, série, livro, TV, podcast? Ou você viajou por tudo isso, o quanto deu para ir? Eu fui, vici um pouquinho de cada coisa.
Me encontrei agarrada num podcast aí, que é massa, que me ajudou muito, né, a evoluir como pessoa e tal. Porque nessa pandemia surgiram muitas questões sociais que foram discutidas e que por muitas vezes a gente não consegue enxergar que fazia, que faz, né? A questão racial, por exemplo, algumas nomenclaturas, você vê que você praticamente não sabe de nada, de nada. Você tinha uma ideia, né? E você, poxa, eu preciso estudar mais, eu preciso escutar mais sobre isso. Então, muitas coisas sociais eu fui buscar, até para a formação pessoal e para a formação dos meus filhos, porque eu não quero que eles sejam o que eu sou, ou que eu já fui, né? Porque eu estou em construção ainda nessa questão. Então, eu fui aí. Então, eu me vi em podcast, eu maratonei série, eu fui a louca de encontrar estratégias para alcançar aquele aluno ali que não tá tão presente na aula. Eu fiz de tudo um pouco. Eu cozinhei que só. Depois eu virei a vida saudável, né? Tentando aí. Comecei a treinar. Fiz de tudo um pouco. Tudo um pouco. Eu imagino. A gente vai tentando preencher as lacunas, né? Ainda mais a gente que passa o dia inteiro na rua e de repente passar o dia inteiro em casa. É bem complicado. Você pode depois, quando esse vídeo estiver lá no IGTV, fixar o seu comentário dizendo qual é esse podcast. Camila está perguntando. Ok. Sim. Você coloca lá e aí a gente deixa fixado o comentário para todo mundo saber qual é o podcast. Agora eu quero quando eu até saber. compartilho no stories lá, são curtinhos, então é coisa agradável, sabe? Catuca você, faz você pensar. Léo tá fazendo uma queixa dizendo que você não jogou videogame. Quero não. Deixo isso pra ele, porque eu me descobri muito competitiva. Então, se eu começar a jogar videogame, eu acho que não vai ser muito bom, não. Não vai prestar, os meninos vão vagar aqui que nem zumbi, porque ele já é. Ele já vai lá, ele já vai nos videogames dele, nas séries dele da vida. Fico rindo da cara dele. Então, eu não quero que ninguém fique mangando de mim nessa situação, não, porque eu sou muito competitiva. Me descobri na quarentena muito competitiva. Então vamos lá. Nessa quarentena eu aprendi a fazer pão, a fazer bolo, a pintar casa. Uma coisa que você aprendeu na quarentena. Tu quer coisa fixa ou pode ser qualquer outra coisa? Qualquer coisa que você não sabia e que você aprendeu. Eu aprendi a ser grata, Vici. A ser grata com tudo que está acontecendo. Hã? É um espírito evoluído. Oh, meu Deus, que nada. Mas eu aprendi a ser grata, porque assim, por mais que você não consiga externar, né, gratidão, obrigada, você fica pensando, poxa, aquele problema ali podia ser pior. Podia. Então, aquilo ali já é um passo, né, para você de fato ser grato. Então, você está numa situação bem difícil no seu trabalho, que alguma coisa precisava muito de você, que você está com o tempo assim, bem corrido, você não sabe o que fazer, mas aquilo ali você tem que fazer. Aí você fica, poxa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois, poxa, eu tenho um emprego, né? Eu tenho uma coisa para me dedicar, principalmente na nossa profissão, porque a gente está constantemente se alimentando, né? Do que está acontecendo, se atualizando. Então, é coisa que também traz esse crescimento, né? Pessoal. Então, aí você fica, puta da vez. Aí depois, não, mas eu tenho um trabalho, tenho um emprego. Então, eu acho que esse é o caminho para você ser grato, sabe? É você minimizar os problemas. O problema está lá, mas você vai começando a fazer com que aquele problema se torne simples, né? Eu aprendi a ser grato. É muito bonito isso. Meu próximo passo, amiga. Meu próximo Mas passo. é exercício, viu? É exercício. E outra coisa, eu também aprendi a ficar o balde, sabe? Antes eu sofria quando eu fazia um planejamento, porque
com a loucura aqui de casa, a dinâmica que é, eu preciso fazer um planejamento. Eu tenho que fazer tal coisa nesse momento. Léo sabe disso. Então, se por acaso, em um desses momentos, que é aquela história, né? A gente não tem um controle sobre as coisas. Então, se em algum momento aquilo ali que eu tivesse planejado não deu certo, para mim, nem o que deu certo prestou. Então, eu me estruturava, sabe? Eu ficava chateada, porque eu tinha planejado aquilo e uma coisa não deu certo. Então, eu comecei a rever. Menino, era dor física. Eu sentia, assim, sabe? O estresse, a carga emocional era tão grande que eu sentia dor física, eu sentia dor de cabeça, dor nas costas, um enjoo. Aí, hoje em dia, eu aprendi a chutar o balde, sabe? E é justamente isso, a minimizar o problema. Então, aquele ali, eu consegui. O terceiro eu consegui. Amanhã eu tento outro. Então, foi uma das coisas. Eu vou dizer a você que eu tô 100% não, sabe? Mas tá me fazendo mal. Essa ideia de perfeição, vamos dizer assim, ou uma coisa que eu tinha que fazer. Hoje, é a pandemia. Veio mostrar pra gente que a vida segue, as coisas acontecem, e a história continua, né? Então, Se em 2019 que a gente ia passar por isso, a gente ia estar dando risada, né? A gente nunca ia acreditar. Era uma piada pra mim. Termine a frase. Sinto mais falta de conversar com as pessoas. Sinto muita falta de conversar, porque assim, a gente conversa virtualmente, mas sabe aquele olhar, aquela cutucada, sabe? Aquela conversa, aquele abraço, eu sinto falta de conversar com as pessoas. E viver. Quando tudo isso acabar, eu vou para... Vixe, eu vou para tanto canto. Eu vou trabalhar, vou abraçar as crianças. É o mais que eu quero. Que massa. Renata tá dizendo que é de conversar com ela. E Gervânia tá perguntando qual é o seu signo. Eu sou pisciana. Não acredito muito nessas coisas, não, mas eu sou pisciana. Quer dizer, eu gosto das características que o signo em si define a pessoa. Mas eu não gosto que você vista, sabe, uma coisa assim e depois você bota a culpa nos signos. Porque, mas você é pisciana, mas deve ser seu ascendente. Aí vai cutucando as coisas assim, que vai longe. Eu acredito, lógico, porque a natureza, eu acho que a lua influencia, né? A gente sabe, né? No mar, nas coisas e tudo. Mas eu acho que quando você veste alguma coisa que me caracteriza assim, não gosto muito disso, não. E Luana escreveu que para 2021 que a gente se liberte do perfeccionismo. Amém. É isso mesmo. Amém. Ninguém é perfeito, mesmo. Ninguém, nada é perfeito, nada. É verdade. Orti, muito obrigada por você ter aceito. Será uma série com 5 professores. Eu gostaria muito que todas fossem mulheres, mas algumas amigas nossas têm muita timidez ainda. Então a gente vai chamando as pessoas, conversando. Eliane está dizendo que você é pisciana sensitiva. Viu? A bicha acerta quase tudo. Mas bora lá. E vai conversando, porque uma coisa que me incomodou muito era que todo mundo falava da educação, mas ninguém chamava os professores para falar. Todo mundo se meteu para dizer que a gente podia voltar, que podia voltar sem vacina, que podia voltar mesmo no cenário de tudo fechado, mas ninguém nos chamou para perguntar, sabe? E quando eu tive essa oportunidade das pessoas dizerem assim, você faz do seu jeito, com o que você quiser, falando com quem você quiser, eu disse, minha gente, eu só quero professor. Vocês deem licença, mas eu acho que agora está na hora da gente falar, de dizer que a gente sente, dizer que a gente ama o nosso trabalho, dizer que nós sentimos muito mais falta das crianças e da escola do que, às vezes, as próprias famílias, né? Porque eu acho que o que acontece entre a gente e as crianças
família nenhuma é capaz de enxergar a dimensão que isso tem, né? Desse amor, dessa construção de respeito, dessa construção de aprendizagem que não é uma via de mão única, não é? E quando eu pensei nas pessoas, o teu nome de Camila eram latentes, obviamente. Camila, por ser extremamente criativa, por ser uma pessoa que vai E ser é pisciana amanhã, também. é pisciana também. É uma pessoa que coloca para fora essa criatividade, que te abraça com essa criatividade. Então é óbvio que foram os primeiros nomes. E você, pelos motivos mais óbvios ainda. Eu sabia que você não ia fugir de nenhuma pergunta. Mulher, isso pra mim foi tão gostoso. É assim, quando tu convidou, meu Deus do céu, será que eu vou saber fazer? Porque eu fiquei com medo de falar besteira, sabe? Mas eu topei, porque assim, eu acho que a vida é feita de experiência. A gente só pode dizer se foi bom, se foi ruim, se a gente viver, né? E sobre essa história do professor, eu acho muito bacana, porque isso não é uma situação confortável pra gente. Trabalhar nesse formato não é gostoso, não foi confortável, foi sofrido, sabe? A gente sente assim, eu tenho duas realidades, né? Então, na minha outra realidade, é muito doloroso para mim ver o quanto estou me disponibilizando, sabe? E quanto eu tenho tão pouco de retorno. Eu estou atingindo tão poucas crianças, porque são crianças que não têm assim tanto recurso e tanta organização familiar como no meu primeiro horário. Então, assim, eu sinto profundamente mesmo, sabe? Eu sei que são coisas que a gente consegue resgatar em um trabalho bem feito mais adiante, mas no que a pandemia me trouxe, né, de viver esses momentos, eu sinto muito. Então, assim, não é uma situação confortável. Acho maravilhoso escutar esse professor, sabe, de diferentes níveis, sabe, de educação especial, educação infantil, de universidade, porque a gente precisa ter, sabe, e não são coisas simples que em casa consegue realizar. Eu digo isso porque eu sou professora, mas eu estou sendo mãe. É muito ruim eu ter que fazer esse papel de professora quando eu estou em casa. Porque é quase sala de aula, né? 3 crianças. Então, é muito ruim eu estabelecer esse... Eu nunca quis ser professora dos meus filhos, nunca quis. Porque eu sei do papel do professor, eu sei da função especial que ele tem na vida dessas crianças. Então, eu nunca quis, e eu me vi nesse papel também. Professora, porque o olhar, né, desse profissional de outras coisas que envolvem a afetividade é complicado. Então, eu quero agradecer mais uma vez, quero parabenizar você, estou doida para ver as outras e vou cutucar assim aqui também, porque eu não consigo ler, não. Eu não tenho esse. Eu ainda não. Na minha primeira vez, né? Deus de gato, foi a minha primeira. Vai voltar na de 2K. Estamos caminhando para isso. Eita, que show, que massa. Foi joia, foi ótimo. Muito Obrigada. obrigada a todo mundo. Amanhã, de 8 horas, a gente tem um encontro marcado com Camila. E eu garanto a vocês que a gente vai se apaixonar pela beleza dela. E não, Lu, não precisa ser pisciana, não. Pode ser todo mundo. Só que o povo me diz mais não do que sim. O povo me diz mais não do que sim. Eu acho que entendo que tem vergonha, né? Eu conversei sobre isso na live com a Ailton, que quando as pessoas me pediram para fazer isso a primeira vez, que foi lá nas eleições, é óbvio que eu passei um mês dizendo não. Não, de jeito nenhum, não, não, não. E aí depois que você acalma o coração e diz, ó, eu não preciso fingir o que eu não sou. As pessoas que estão no meu Instagram, a grande maioria me conhecem. Então, ou me conhece da luta, ou me conhece do sindicato, ou me conhece da sala de aula. As pessoas que estão aqui nos vendo, ou me conhecem, ou conhecem você, né? No nosso papel de vida. E a gente não precisa ser outra pessoa, basta a gente ser a gente. E procurar se melhorar, e procurar se consertar, e procurar se ajudar. Então, muito obrigada por ter aceito, porque é um impulsionamento, é uma ajuda enorme. Obrigada a todo mundo que assistiu e até amanhã. Manter sempre o movimento.
Até amanhã. Nunca parar. Isso mesmo. Beijo. Beijo, Boa noite, gente. gente. Tchau. Ótimo. Boa noite. Tchau, tchau.